A ridícula ideia de nunca mais te ver, de Rosa Monteiro. Escondido no centro do silêncio. Tenho o costume de dar o manuscrito dos meus livros a uns poucos amigos para que o leiam e critiquem. Assim posso levar em conta suas opiniões antes da última revisão do texto. É um exercício bastante recomendável. Você fica tão absolutamente imerso na obra que está escrevendo que precisa desses olhares de fora para poder ganhar certa perspectiva. Um desses amigos, o escritor Alejandro Gándara, me disse: no livro estão Mary e Pierre, e do outro lado está você. Mas Pablo não está. Há um desequilíbrio. Bem, acho que entendo a que se refere e suponho que ele tem razão. Mas é sempre tão difícil escrever abertamente sobre o mais íntimo. Pelo menos para mim. Não gosto da narrativa autobiográfica, quer dizer, não gosto de praticá-la. Ler é outra coisa. Há grandes autores que, partindo da sua própria vida, são capazes de criar obras-primas, como Proust e seu Em Busca do Tempo Perdido, ou Conrad, em Coração das Trevas. Mas eu sempre precisei recorrer à imaginação para poder expressar minhas alegrias e tristezas. Personagens de ficção são marionetes do inconsciente. A conexão entre realidade biográfica e ficção é um território ambíguo e pantanoso, onde inúmeros autores se meteram. Para mencionar um, Truman Capote, que, pretendendo se tornar o Marcel Proust americano, publicou numa revista os 3 primeiros capítulos da sua suposta grande obra, Súplicas Atendidas, fazendo com que todas as suas amigas da alta sociedade rompessem com ele, pois se viram retratadas e traídas a tal ponto que uma delas, Annie Woodward, suicidou-se. O fato é que Capote se tornou um viciado, nunca terminou Súplicas Atendidas e se entregou desenfreadamente ao álcool e às drogas, um estilo de vida que o levou à morte da noite para o dia. Ou seja, não saber equilibrar direito ficção e realidade pode ter consequências devastadoras. Não é fácil saber quando parar, até onde é lícito contar e até onde não. Como lidar com a substância sempre radioativa do real. Parece-me evidente que não existe boa ficção que não aspire à universalidade, a tentar entender o que é o ser humano. Quer dizer, o escritor que escreve para contar sua vida, comprazer-se com ela, autopromover-se ou se vingar, sem dúvida nenhuma produzirá um texto abominável. A questão, afinal, é a distância. Poder analisar a própria vida como se estivesse falando da vida de outro. E mesmo assim, como é complicado. Confesso que cortei 2 parágrafos que havia incluído na primeira versão deste livro. 2 trechos que contavam algo sobre Pablo. Ou seja, eu me censurei. É um conflito insolúvel. Por um lado, aquelas 2 cenas falavam dos outros, da dor de todos. De algum modo, o narrador é como um médium. Suas palavras são a expressão de muitos. Ao escrever, você sente esse compromisso, essa pulsão de falar pelos outros e com os outros. Aquelas 2 cenas que cortei não eram só minhas. Mas, por outro lado, eram principalmente minhas e de Pablo. E não pude quebrar essa casca de perfeita e silenciosa intimidade entre mim e ele. Já lhe falei que pretendo ser livre, completamente livre ao escrever. Quero voar, quero alcançar a leveza perfeita. Mas existem amarras pessoais profundas das quais não desejo ou não sei como me desprender. Sou um balão de ar quente balançando a poucos palmos do chão, com o cesto ainda preso à terra por uma corda. Diz meu amigo que Pablo não está neste livro.
e eu acho impossível que esteja mais. Como falar dele com naturalidade, com liberdade? O que pode ser contado para revivê-lo? Pablo era um menino, Pablo era um menino dentro de um homem. Tinha uma inteligência formidável e muito original. Continuava me surpreendendo depois de 2 décadas de convivência. Era cabeça dura, resmungão, sedutor, honesto. Escrevia muito bem e era um jornalista estupendo, além de elegante, atlético e meticuloso. E gostava tanto de silêncio quanto de discussões. Eu teria muitas outras palavras para dizer sobre ele, mas elas não nos levariam a lugar algum. É impossível defini-lo. Lembro-me dele lendo atentamente todos os dias, até a última notícia dos jornais, e sendo do contra num jantar entre amigos pelo puro prazer de discutir. Lembro-me dele levando para a rua, num papelão, caracóis coletados do nosso minúsculo quintal, porque não tinha coragem de matá-los. Costumava bancar o durão, mas era bonzinho assim. Lembro-me dele feliz, passeando pelos montes. Enfim, releio este último parágrafo e acho que a coisa mais sensata que disse foi: lembro-me dele. Essa sim é a mais pura verdade. Pablo está todo dentro da minha cabeça. Mas a literatura, a arte em geral, não consegue alcançar esse território íntimo. A literatura se dedica a dar voltas em torno do buraco. Com sorte e talento, talvez consiga espiar seu interior com olhos rutilantes. Esse raio ilumina as trevas, mas de forma tão breve que se tem apenas uma intuição, não uma visão. Além disso, quanto mais você se aproxima do essencial, menos pode nomeá-lo. O tutano dos livros está na esquina das palavras. O mais importante dos bons romances reside nas eclipses, no ar que circula entre os personagens, nas frestas menores. Por isso, acho que não posso dizer mais nada sobre Pablo. Seu lugar está no centro do silêncio.